Boa noite. Gostaria de agradecer o convite do Ezequias para falar para vocês. Espero ajudar um pouquinho com a formação de vocês. Na realidade, o tema dessa aula vai ser o papel do condicionamento respondente na clínica comportamental. É interessante falar desse tema porque hoje em dia praticamente não se trata mais tanto, não se aborda mais tanto o comportamento respondente na clínica, principalmente em comparação com como era feito no passado, nas primeiras versões de psicoterapia de orientação comportamental. Se nós voltarmos à década de 50, à década de 60, basicamente todas as intervenções e análises feitas levavam em consideração o comportamento respondente. Isso decorria de uma própria concepção mentalista e mecanicista do comportamento, em que ele era uma reação a estímulos do ambiente. Era a noção de causalidade antecedente e eficiente. Então, estímulos produziam respostas e o ser humano era visto como um ser que meramente reagia ao ambiente. Então, partia-se do pressuposto de que ou as pessoas aprendiam a temer ou a sentir aversão ao que não deveria, por meio do emparelhamento de estímulos, de condicionamento respondente, ou que elas passavam a sentir prazer, ou desejo, ou satisfação, em decorrência também de emparelhamentos que não deveriam ter sido feitos. No caso de temer, era muito comum as pessoas passarem por algumas experiências traumáticas, pelo menos essa era a principal forma de se analisar esses casos, em que ocorria alguma espécie de evento traumático em que era feito o emparelhamento de um estímulo neutro, por exemplo, uma situação de falar em público, com um estímulo aversivo de grande magnitude, de modo que a situação de falar em público ela passava a eliciar as mesmas respostas emocionais que esses estímulos aversivos eliciavam. E aí a própria situação de falar em público ela gerava o que nós chamamos de ansiedade ou aversão e coisas do gênero. Então, situações que não eram necessariamente aversivas, por meio de emparelhamento, elas adquiriam funções aversivas. Em contrapartida, pessoas podiam passar a sentir prazer ou satisfação na presença de certos estímulos que não era para que isso acontecesse. Então, como aquele caso clássico do filme Laranja Mecânica, em que o protagonista ele sentia prazer com cenas de violência ou com situações de comportamento antissocial, não deveria ter aprendido isso. Da mesma maneira, a homossexualidade era vista como uma patologia, uma doença, e ela partia justamente desse princípio, uma visão bem reducionista de que todo homossexual, na realidade, ele tinha aprendido a sentir desejo sexual por pessoas do mesmo sexo, por uma questão de emparelhamento. Então, pensava-se que praticamente todo homossexual tinha sofrido alguma espécie de abuso na infância e por pessoas do mesmo sexo, e que essa situação ela acabava gerando esse condicionamento respondente. Daí foram utilizadas várias técnicas, criadas várias técnicas. As mais famosas são a sensibilização sistemática, inundação, implosão, exposição e prevenção de resposta. O próprio treino de habilidades sociais ele também traz um componente respondente muito forte. E a ideia desses tratamentos consiste em quê? Em enfraquecer esses condicionamentos, de modo que essas respostas deixassem de ser eliciadas por esses estímulos. A partir da década de 70, final da década de 60, início da década de 70 e principalmente na década de 80, os analistas do comportamento, analistas experimentais do comportamento, eles migraram para a clínica, trazendo todo aquele arcabouço teórico conceitual, todos aqueles conhecimentos advindos de pesquisa de laboratório, para lidar com o fenômeno clínico, tendo uma ênfase muito mais operante. Trabalhando com comportamento operante, principalmente. Sendo que, na atualidade, as técnicas tradicionais de terapia comportamental, que trabalham principalmente com comportamento respondente, elas meio que não são mais utilizadas, ou são raramente utilizadas, ou são em casos muito específicos. Tanto é que, muitas vezes, elas não são nem ensinadas em cursos que abordam a terapia analítico-comportamental, psicoterapia analítico-comportamental. A despeito disso, o comportamento respondente não deixou de existir, não deixou de ter sua relevância e, de fato,
os respondentes eles são eliciados, sim, no contexto clínico, e são eliciados na vida, no dia a dia das pessoas. E, obviamente, uma pessoa que passou por um evento traumático, apresentando um trabalho, ou numa viagem de avião, ou num elevador, ou coisa do gênero, isso pode eliciar respondentes que, sim, são aversivos, e a pessoa pode evitar essas situações como forma de não entrar em contato com esses estímulos, com essas respostas reflexas. De modo que o tratamento ele não seria exclusivamente operante, mas teria sim um aspecto respondente também. Só que hoje em dia, esse enfraquecimento de respostas reflexas ele deixa de ser algo sistemático e organizado como eram nas técnicas tradicionais. Então, hoje em dia, simplesmente a gente acaba colocando os nossos clientes para falar de assuntos que eles são aversivos, aplicando uma audiência não punitiva, sem juízo de valor, presumindo que a própria a terapia servindo como um ambiente seguro em que as pessoas possam falar sobre o que elas sentem, o que elas pensam, isso possa, de certa forma, propiciar uma extinção respondente. Na realidade, os próprios treinamentos de habilidades sociais, quando você utiliza do ensaio comportamental, espero que vocês saibam do que eu estou falando, talvez o Ezequias possa complementar para vocês, mas boa parte do treinamento de habilidades sociais, ou treino assertivo, ele é feito por base de ensaios comportamentais que a gente fala, ou seja, o terapeuta, de certa forma, ele encena um papel na vida da pessoa, e o cliente ele acaba sendo ele mesmo, e eles vão simulando situações, encenando situações em que esse cliente provavelmente apresenta problemas em lidar com essas situações sociais, como, por exemplo, negar pedidos, fazer reclamações, expor insatisfação e coisas do gênero. E o próprio ensaio em si, como o terapeuta ele acaba reagindo de forma diferente com que as outras pessoas reagem no dia a dia, isso em si já propicia uma espécie de extinção respondente, de modo que essas situações sociais que exigiriam, que acabariam eliciando respostas emocionais aversivas, elas vão deixando de eliciá-las na medida que é feito esse treinamento. De qualquer maneira, é muito raro hoje em dia você ver a aplicação de uma dessensibilização sistemática ou de uma inundação, de uma implosão. Realmente são técnicas que caíram por terra, né? Na realidade, mesmo esses casos de fobias ou transtorno de ansiedade generalizada, eles tentam ser analisados muito mais do ponto de vista operante, sempre presumindo que, por mais que respostas reflexas sejam eliciadas, existe alguma outra função operante por trás de todo esse quadro. Então, a gente faz uma análise do comportamento operante um pouco mais ampla, um pouco mais molar, e presumindo que sempre alguma espécie de ganho secundário quando uma fobia, por exemplo, ela existe, ou uma ansiedade generalizada, ou um transtorno do pânico. Inclusive, eu recomendo muito vocês lerem um capítulo do livro do Seligman. O livro chama-se Coerção, Suas Implicações, e o nome do capítulo é Neurose e Outras Doenças Mentais. Ele traz uma discussão bem interessante de como ganhos secundários, né, ou seja, consequências que decorrem de fobias, por exemplo, ou de neuroses, podem ser responsáveis sim pela sua manutenção, e aí nós estaríamos falando de um comportamento operante muito mais do que o comportamento respondente. Agora, de fato, os condicionamentos respondentes estão presentes o tempo inteiro no nosso dia a dia, e eles vão atuar principalmente no comportamento emocional, que é muito relevante do ponto de vista clínico. Então, caso uma pessoa ela tenha passado por uma decepção amorosa, provavelmente os estímulos que estavam próximos, foram associados àquele relacionamento amoroso, eles tenderão a aliciar respostas emocionais
comuns na frustração, na decepção, na tristeza e coisas do gênero. Então eles vão aparecer de um jeito ou de outro, mas realmente na atualidade não se trata muito mais especificamente disso, como se tratava antigamente. Bem, eu acho que para 10 minutos está razoável. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem passar por mim, pelo Ezequias por mim. Eu terei prazer em respondê-las. Espero ter ajudado com a formação de vocês. Boa noite.